Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário de Tambaú, tambauenses, queridos peregrinos, a Dona Rosa fazendo aniversário de Santa Rita do Passa Quatro, parabéns. Nossas equipes de celebração, as pequenas irmãs, Cleiton Reis cantando, o Guilherme cuidando do som e da transmissão. Celebramos hoje 3 mártires que viveram no sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Os mártires jesuítas, Padre Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João Del Castilho. Eles evangelizavam os indígenas lá no sul, na tríplice fronteira, levando a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam sofrendo nas mãos dos dominadores. Eles trabalhavam no que nós chamamos de reduções, acampamentos, onde os indígenas eram cuidados, recebiam aprendizado de muitas coisas e ensinavam também os missionários. Havia uma vida de partilha, de comunidade. Os missionários aprendiam com os indígenas e os missionários ensinavam os indígenas a catequese, a evangelização, novas técnicas de agricultura. Era um trabalho lindo que os jesuítas faziam, sobretudo protegendo-os, porque eles eram capturados e escravizados. Os 3 jesuítas morreram assassinados por próprios indígenas, que foram ali aliciados pelos dominadores, fizeram a cabeça de alguns indígenas, que derramaram o sangue dos 3 missionários jesuítas, Roque Gonzales, Afonso Rodrigues, João Del Castilho, o primeiro nascido no Paraguai e os 2 últimos espanhóis. Foram canonizados pelo Papa São João Paulo II. Hoje rezamos por todos os mártires, rezamos pelas comunidades dos povos indígenas, as comunidades originárias, nossos irmãos indígenas, que também passam por muitos sofrimentos. E louvamos a Deus, sobretudo pelos jesuítas, que no início da colonização no Brasil, trabalharam pelo bem dos povos indígenas e criaram muitas estruturas para que eles pudessem ter a sua formação, criando também muitas cidades
inclusive a nossa capital do estado, São Paulo. Padre José de Anchieta, Padre Nóbrega, criaram lá em São Paulo, onde hoje tem a Catedral da Sé, ali pertinho, também aquele trabalho com os povos indígenas. Então devemos muito aos missionários jesuítas e sobretudo a esses mártires que derramaram o sangue por amor a Jesus. Hoje a palavra de Deus, o Evangelho, nos fala da história do Zaqueu, que teve o seu encontro com Jesus. Os indígenas encontraram Jesus através da pregação dos mártires. Zaqueu encontrou Jesus em Jericó, ele que era o chefe dos cobradores de impostos, homem muito rico, mas que queria ver Jesus. Subiu numa árvore e se escondeu entre as folhas. Ele não queria que Jesus ouvisse ou enxergasse. Ele era muito pecador. Ele era não só um publicano, era o chefe dos publicanos. Era o pecador dos pecadores. Como Adão e Eva se esconderam lá no paraíso, atrás das plantas, com medo de Deus, Zaqueu, por ser um grande pecador, também se escondeu de Jesus. Queria apenas ver Jesus, espiar, escondido em cima de uma árvore, atrás das folhas. Ele pensava: eu não sou digno de me aproximar de Jesus. Eu sou o pior dos piores. Eu sou o chefe daqueles que são considerados os maiores pecadores. Quem sou eu para me aproximar de Jesus? Primeiro, não mereço, não sou digno. E depois ele era muito baixinho. Seria difícil se aproximar de Jesus. Então ele vai à frente, por onde Jesus passaria, sobe naquela árvore, puxa os galhos na frente do seu rosto, para que ninguém ouvisse. Só aparecia o zoinho do Zaqueu lá na árvore. Ele ficou surpreso. Ele se escondeu, como Adão e Eva. Ele não se sentia merecedor do olhar de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus. Mas Jesus veio para os pecadores. Os olhos de Jesus estão voltados para todos, sobretudo para os maiores pecadores. Zaqueu ficou surpreso. Por mais que ele tenha puxado os galhos para tapar o seu corpo, puxado as folhas da árvore para esconder o seu rosto, Jesus, no meio da multidão, vê os olhos de Zaqueu, aqueles olhinhos escondidos, aqueles olhos tristes de um grande pecador. E Jesus olha para aquela árvore, todo mundo fica olhando. O que Jesus está vendo? Algum passarinho? Algum fruto? Alguma coisa? Era Zaqueu escondido. E Jesus fala: Zaqueu, o que você está fazendo aí, homem de Deus? Você está fugindo de mim? Você está se escondendo de mim? Não tem como fugir de mim. Não tem como se esconder de mim. Eu sou Jesus, a misericórdia. Estou vendo você aí, atrás desses galhos, atrás dessas folhas. E ele, envergonhado, olhou para Jesus. Jesus falou: pode descer daí, vem aqui perto de mim. Hoje eu quero comer na sua casa, quero almoçar na sua casa. E Zaqueu saltou da árvore com muita alegria e acompanhou Jesus, levou-o para a casa dele. Junto com todos os cobradores de impostos que foram na casa de Zaqueu, Jesus o perdoou. Jesus teve misericórdia, porque ele se arrependeu. Aquele olhar de Jesus tocou tanto o seu coração, que houve a sua conversão. Na hora do almoço, ele servindo Jesus, colocando arroz no prato de Jesus, uma concha de feijão, umas batatinhas fritas, pedacinho de bife. Ele falou para Jesus: Jesus, a metade dos meus bens eu quero hoje distribuir para os pobres. A metade do que eu tenho. Ele era muito rico.
a metade do que eu tenho hoje, eu já vou doar para os pobres. E colocando um pouco de suco de laranja numa vasilha para Jesus tomar, num copo, ele falou: Jesus, as pessoas de quem eu tomei dinheiro, as pessoas de quem eu peguei dinheiro de uma forma injusta, vou devolver 4 vezes mais. Se eu peguei R$1.000 injustamente de uma pessoa, se eu cobrei R$1.000 a mais daqueles impostos devidos, de uma forma injusta, eu vou devolver 4.000 para as pessoas. 4 vezes o que eu peguei. E através do seu arrependimento, Jesus vai dizer-lhe: Zaqueu, que bom que você se arrependeu. E agora vai consertar essas falhas, esses erros, doando a metade dos seus bens para os pobres, devolvendo 4 vezes mais do que você pegou de forma injusta. Por isso eu digo para você, Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Aqui estava o pecado, aqui reinava o pecado, a injustiça, a corrupção, a morte. A salvação entrou nesta casa, porque você, Zaqueu, também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem Zaqueu é um filho de Abraão. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Irmãos e irmãs, vamos louvar e agradecer a Deus pela nossa vida, porque estamos aqui, ouvindo pelo rádio, acompanhando pela transmissão, louvar pelos mártires jesuítas, louvar pelos povos indígenas, os povos originários, louvar pela vida de Zaqueu, que se converteu, agradecer pela salvação que esse grande pecador recebeu, e agradecer também essa misericórdia que Jesus tem para conosco, aprendendo da história de Zaqueu, que quando nós nos arrependemos e queremos consertar os nossos erros, a salvação entra na nossa casa. E aprendendo desse evangelho de São Lucas, que não adianta a gente se esconder de Jesus, fugir de Jesus, querer nos tornar invisíveis aos olhos de Jesus. Não dá para se esconder de Deus. Jesus é Deus, Ele nos vê. Se pecamos, se erramos, se falhamos e queremos nos esconder, Jesus olha para nós e nos encontra. Não para apontar o dedo e nos condenar, mas para dizer: ei, o que você está fazendo aí escondido? Por que você fugiu da minha presença? Por que você não está vindo mais no santuário na missa? Porque você cometeu pecados? Ei, você aí, por que você parou de rezar? Você que está escondido aí, por que você parou de rezar o seu terço para minha mãe querida, a senhora Aparecida? Você, por que parou de amar, parou de fazer o bem? Por que você não veio mais ao meu encontro? Desce dessa situação, rebaixe-se dessa vida de pecado. Hoje eu quero fazer refeição com você, quero entrar na sua casa, quero entrar na sua vida, quero dar uma vida nova para você. Não se esconda de mim, não vim para condenar você, vim para salvar. Se você ficar escondido, como é que eu vou fazer para salvar você? Desce dessa árvore, saia dessa vida de pecado, de maldade, saia do esconderijo. Estou aqui para perdoar e derramar a salvação na sua casa, não só em você, na sua casa, na sua família, na sua vida. Obrigado, Jesus, por esse dia tão lindo, tão especial.
Obrigado pela vida dos santos mártires jesuítas, Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues, João del Castilho, o primeiro do Paraguai e os outros 2 espanhóis, missionários entre os indígenas. Eles deram a vida por esse povo sofrido, que era escravizado. E infelizmente eles foram mortos por alguns indígenas traidores. Eles fazendo bem para os povos indígenas, protegendo-os, e foram mortos por alguns deles, amando dos poderosos. O Senhor possa nos ajudar, como os mártires jesuítas, a dar a vida pelos nossos irmãos mais fragilizados. Lá naquela realidade do sul, eram os povos indígenas. Aqui na nossa realidade, são muitas pessoas que precisam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso apoio, de nossas mãos estendidas. Obrigado também, Jesus, pela história do Zaqueu, pelo seu carinho com o Zaqueu. Que bonita a história dele, Jesus. Ele se escondendo, ele com medo, porque sabia que era o pior dos piores, naquela árvore, cobrindo o rosto com as folhas, com os galhos, para que você não ouvisse. Mas você é Deus, você vê tudo. E viu Zaqueu, parecendo um passarinho escondido entre os galhos e as folhas daquela árvore. E você olhou para ele, Jesus, com amor. E o seu olhar tocou no coração dele. E sobretudo as suas palavras, quando disse para o Zaqueu: desce daí depressa. Zaqueu, o que você está fazendo aí? Escondido. Você pensa que eu não estou vendo você? Eu vi você subindo, eu vi você se escondendo, puxando as folhas para que o seu rosto não fosse percebido por mim. Mas eu enxergo tudo, sobretudo o seu coração. Desce daí, rapaz, eu vim para você. Você não é o pecador dos pecadores? Zaqueu, foi para você que eu vim. Quero almoçar na sua casa. Chame seus amigos. Jesus disse: Zaqueu, perdão, misericórdia. A metade dos meus bens quero dar para os pobres. Se eu cobrei imposto injustamente de alguém, quero devolver 4 vezes mais. E você respondeu: hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus, misericórdia de nós, nos perdoe. E neste momento aqui na missa, sobre nós que estamos aqui no santuário, quem ouve pelo rádio, quem acompanha pelas mídias, Jesus, derrame a sua misericórdia e a sua salvação. É para isso que você veio. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o seu nome hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos nessa manhã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Adiutori nostri, nomine Domini, Domine che salve orazione meiam, Dominus vobisco, oremus Deus universam tantum creaturas vista, presimo legem, et voluntatem tuam, et sapicitia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, morete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva os santos mártires jesuítas! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! E viva Jesus Cristo, o bom pastor! Viva! Que passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. Grande pregador popular, amado pelo povo.